Tá o nosso podcast A Hora da Decisão. Tá, glória. Boa noite, meu amigo Matheus. Como é que tá, varão? Boa noite, meu amigo Márcio. Como é que você tá, rapaz? Bem, graças a Deus. Vamos então botar fogo na seara então agora? Vamos nessa, varão de guerra. Pai do Glória. Senhor, a todos os que estão ouvindo, que estão nos acompanhando nesta hora. Se prepare já que grandes coisas Deus vai fazer nesta noite aqui. Desde já quero aqui agradecer minha oportunidade, né? A todos que estão sintonizados nesse podcast, ouvindo a gente aqui nesta noite e crendo que grandes coisas Deus vai fazer nesta noite. Maravilha. Meu amigo Matheus, eu quero fazer a primeira pergunta para você aqui. Quando nós aceitamos a Cristo, e Paulo ele é um crítico e um escritor muito honrado Verdade. por Deus. E ele fala uma coisa muito importante que eu vim pensando quando eu estava vindo com você agora ali. Paulo diz, as coisas que eu quero fazer com bem, isso eu não faço. Mas as coisas que eu já não quero fazer, que é o mal, isso eu faço. Paulo ele dá aí um entender na nossa mente que aquilo que é o bem, que eu tenho que fazer, mas a minha mente, algumas vezes, ela tenta me burlar. E o mal que não é para mim fazer, isso eu acabo cometendo. Isso e o podcast Hora da Decisão. Qual a decisão a tomar agora, Matheus? A decisão é servir a Cristo. Não tem outro caminho. Paulo, se a gente for pesquisar e analisar todo o contexto bíblico, a gente vai ver que quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Aquele que odiava o povo de Deus. Aquele que desprezava o povo de Deus. Mas foi naquele dia, no caminho de Damasco, que Jesus o encontrou. Maravilha. Teve um encontro com ele. E é bem verdade, Márcio, que quando nós temos um encontro com Jesus, nada se torna igual. Aleluia. A partir do momento que você decide encontrar a Cristo e Cristo lhe encontrar, você toma a decisão que você tem a certeza que Cristo é o único Salvador da nossa vida. Maravilha. Então, se deixar o Matheus falar, nós vamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ô, irmãos, aqui foi só para ter uma abertura, só para começar a arrepiar um pouquinho o cabelo, viu? Foi só para deixar aqui mais É mistério. um ambiente propício para o Espírito Santo ter liberdade no nosso meio. Queridos, depois que já o Matheus deu essa introdução aí, vamos entender agora, né, como começou o seu chamado, como que o Matheus começou a ministrar a palavra. E sempre nós temos alguém que nos identifica, que nós gostamos de ouvir. E eu quero ouvir agora o Matheus. Como é que começou a sua trajetória, Matheus? Então, Márcio, vamos lá, né? Tudo se inicia quando eu sou do interior do Maranhão, da cidade de São Luís, da capital. Porém, com 10 anos de idade, né? Já fui morar no interior. E desde lá, então, sempre tive uma vida voltada com a igreja. Porém, não tinha um compromisso voltado em si com a igreja. Mas quando eu me casei, eu conheci a minha esposa, né? E que eu tive a minha filha, isso há 8 anos atrás, foi um momento onde eu posso dizer, foi o momento da hora da decisão. Porque Maravilha. às vezes existem momentos na nossa vida, Márcio, que é necessário Deus nos ferir para a gente entender o propósito que Ele já estabeleceu em nossas vidas. Aquela famosa frase, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. E eu sou um caso. Mas eu posso dizer para você, Márcio, Deus foi necessário ferir quem eu amava para poder eu chegar ao ponto de eu entender o chamado de Deus na minha vida. Lindo. Porque quando a minha filha nasceu, ela nasceu com um problema de insuficiência valvar. Ela nasceu falta de oxigenação no cérebro e a gente não sabia. Então, quando aconteceu que eu descobri, foi no mesmo dia que eu tive uma experiência impactante com o Senhor. Naquele dia, a minha filha, Márcio, ela desmaiou e ela morreu na minha frente. E naquele momento ali, todo mundo desesperado, eu e minha família desesperado, eu e minha esposa desesperado, sem saber o que fazer. E é nesses momentos, Márcio, que a gente vai entender a grandeza de Deus.
E a gente vai entender também, Márcio, que o homem da terra, em nenhum momento, às vezes, tem a capacidade de resolver todos os nossos problemas. É bem verdade que quando a gente está passando por algum problema financeiro, a gente vai procurar um banco. A gente está passando por um problema de doença, a gente vai procurar um médico. Mas e o momento da morte? Procura quem? Procura quem? Quem é que você vai procurar no momento da morte, no momento de dor, no momento de luto? Então, naquele momento, eu olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha ninguém para recorrer. Somente a Cristo. E eu lembrei da promessa que ele tinha feito sobre a minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Aquela promessa que onde alguém falou para mim que um dia eu ia ser ganhador de almas. Naquele momento, aquela palavra, aquela promessa veio sobre a minha vida, sobre os meus ombros e gerou uma fé dentro de mim, Márcio. E eu lancei a palavra. Eu disse, Deus, se o Senhor trazer a minha filha novamente à vida, eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração. Márcio, quando eu liberei esta palavra, a minha filha, ela voltou a ter vida novamente. Maravilha. Ela deu um grito, ela deu um choro, e aquele choro foi o choro de vitória. E onde o diabo perdeu naquele dia. Glória a Porque Jesus. de lá então, eu agarrei a oportunidade e decidi servir a Cristo com todo o meu coração. Aleluia. Não é fácil. Então você que está me ouvindo, você vai permitir isso acontecer mesmo com a tua vida? Você vai deixar que às vezes aconteça situações como essa para decidir servir a Cristo? Não estou aqui para lhe colocar medo. Não estou aqui para lhe apavorar. Mas estou aqui para lhe abrir os olhos e te falar. Grandes coisas o Senhor tem na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Então você é um Jacó, então, Matheus. Eu sou um Jacó no meio da terra. Passou pelo Val de Jaboque, deixou a família do outro lado, voltou e foi lutar com o anjo. Voltava com o anjo. E só soltou o anjo quando ele te entregou a vitória. Entregou a vitória. Meu Deus, varão, é forte. Eu tô lendo um livro agora, Márcio, sobre que é um escritor, Charles Spurgeon. É um escritor muito famoso. E ele fala em seus documentários, seus livros, uma frase muito linda, onde ele diz que a melhor água ungida é a água do arrependimento. Glória a Jesus. Então, se o ser humano ter arrependimento de verdade em seu coração, há festa no céu. Há milagre no céu. Maravilha. E eu creio que nesta noite vai ter águas ungidas sendo derramadas em casas, em famílias aqui. Águas ungidas de arrependimento. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui em Santa Catarina, na cidade de Penha, Balneário Pissarra, Navegantes, em todo o Brasil. Aleluia. E eu declaro, esta nação é do Senhor Jesus. Aleluia, Oh, glória. Jesus. Irmãos, Mateus aí já nos falou nessa noite aí um pouco da sua trajetória, um pouco do seu chamado. E agora eu quero perguntar aqui pro Mateus, como é, varão, assim, pra gente dividir o nosso tempo com as ministrações, o nosso tempo com o trabalho, o nosso tempo com a família. Tem pessoas que começam no seu ministério e não sabem dividir. Verdade. Ou eles focam muito no ministério, focam muito na família e não faz bom nenhum e nem outro, né? E como Jesus ele já nos deu o ensinamento, quando ele queria orar, ele se retirava. Exato. Quando ele queria falar com o povo, ele reunia todo mundo para falar com o povo, mas sempre ele tinha o discernimento de tratar todos da mesma maneira. Mateus, fala para nós aí, como é que a gente consegue dividir sendo um pregador itinerante. Exato. E também cuidando da família, porque a nossa primeira base começa dentro de casa. Nosso primeiro altar. Fala pra gente aí, Mateus. Então, Márcio, Paulo ele vai dizer que os casados cuidem das coisas de casados, os solteiros das coisas de Deus, dos solteiros. É tudo uma questão de, como eu posso te falar para você, organização. O nosso maior ministério não está estabelecido dentro das nossas igrejas. O nosso maior ministério está estabelecido dentro das nossas casas. É a nossa família. Porque não tem como eu ter ministério sendo casado e não ter família.
Então, meu maior ministério a ser cuidado, a ser preservado, é a minha família. Maravilha. Então, eu prezo muito, eu sou uma pessoa que eu sou família, eu prezo muito para minha família. Porque essa questão de organização, você tem que começar de dentro da sua casa. Você tem que entender, prioridade é a sua casa, a sua família e as coisas de Deus. Agenda, tem agenda em tal outros lugares. Se a tua casa não está bem, se a tua família não está bem, então dá prioridade primeiro para a tua casa. Maravilha, Jesus. Porque Deus, ele vai entender. E eu falo pra você, tem gente que deixa a família de lado para largar a agenda. Eu já conheci várias pessoas, Márcio, que viajam 30, 40 dias e deixa a sua família na sua casa. Deixa a sua esposa, deixa a sua filha lá. Irmãos, a obra de Deus é com ordem e decência. O homem, quando Deus criou Adão, Deus, ele disse, cuidar. O homem, ele é responsável para cuidar da sua família. Verdade. O homem, ele tem que cuidar da sua casa. O homem, ele tem que cuidar da sua família. E o ministério também tem que ser azelado. Só que tudo é numa ordem, num degrau. Você tem que saber e entender que, primeiro, a sua família. Segundo, o seu ministério e as coisas de Deus. Maravilha, Jesus. Porque não é fácil, Márcio. A gente vive num mundo acelerado. A gente vive, eu estava comentando essa semana na minha igreja, que como a gente está vivendo numa geração, é uma geração acelerada. Uma geração que quer as coisas para ontem. Uma geração que não espera o tempo de Deus acontecer. Uma geração onde quer que, hoje Deus me usa para profetizar, você hoje vai ser pregador, você vai ser um adorador, você vai ser um pastor. Não espera o tempo de Deus. Então isso atrapalha muito essa questão dos nossos compromissos com Deus. A gente precisa entender o tempo de Deus em nossa vida. E o tempo de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. E tudo é no tempo dele. Não adianta mais. Amém? Então Salomão, quando escreve Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão diz que tudo há um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Só que eu também me apego muito, Mateus, a Salmos, se eu não me engano, 46, 10, que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Nós trazendo essas duas reflexões aqui nessa noite, quando o salmista está escrevendo aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, o salmista está dizendo: eu sei que você tem chamada. Verdade. Eu sei que você vai pregar. Eu sei também que você vai louvar. Verdade. Mas eu também entendo que você tem que se aquietar para você saber qual é o Deus que você vai pregar. Qual é o Deus que você vai louvar. E trazendo isso para nós aqui, Mateus, qual é o Deus que nós pregamos hoje, né? Porque a gente vê muitas ministrações, a gente vê muitas pessoas se levantando, mas aqui agora vai o baque. Se levanta muito rápido e acaba caindo também muito rápido. E eu creio também isso, que o crente ele não pode simplesmente nascer. O crente ele tem que ser forjado. Tem que ser forjado, exatamente. E eu quero agora que você deixe pra gente aqui a forjação de um crente, varão. Da sua melhor fala, na sua melhor maneira. Eu quero que você deixe Deus lhe usar aí agora do jeito que você achar melhor agora. Porque você foi forjado lá no início. Lá no início. Né? E essa forjação do céu, ela vem dia após dia, dia após dia. E como faz, varão, para sustentar isso assim, em que não deixa o diabo ficar te apontando? Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, se nós estamos sem alegria, nós estamos sem Cristo. Se nós estamos com Cristo, nós somos alegres. Deixa Deus te usar aí, varão, vai. Então, varão, vamos lá. O início de tudo, para todas as coisas, para você vencer todas as coisas, você vai vencer na oração. Aleluia. Não tem como você conquistar algo, não tem como você vencer algo sem oração. A oração, ela é a chave de todas as coisas. Não tem como, Márcio, eu pregar sem orar. Não tem como.
Não tem como eu vencer uma guerra sem orar. Não tem como eu vencer uma batalha sem orar. Então, quando se fala de forjar, Márcio, é algo muito forte. Por quê? Porque a gente está falando de algo que a gente vai ver que vai impactar a nossa vida. E vai mexer nas estruturas da nossa vida. Seja ela em todas as áreas, espiritual, conjugal, familiar. Então, quando você está sendo forjado, você precisa entender, Márcio, que você está sujeito a passar por tudo. Porque tem gente que não entende, Márcio. Tem gente que pensa que vai ser provado só em algumas áreas. Verdade. Mas não. Quando você está sendo forjado, o inimigo não está nem aí. Existem áreas que ele sabe que a tua fragilidade é um pouco maior. Pega isso aí. É aí que ele vai querer agir. Aí que você vai dar legalidade, vai dar uma brecha, e ele sabe a tua fraqueza, ele sabe os momentos que você está fraco. Ele também te conhece. Ele te conhece. Verdade. E é isso que ele vai fazer. Então os crentes precisam entender e estar preparado, Márcio. Estar preparado. Não é, estou me preparando, não. É estar preparado. Porque quem quer morar no céu tem que estar preparado. Aleluia. Não existe esse negócio de, se prepara porque Jesus está voltando. Não. Eu tenho que estar preparado. Então eu preciso entender, eu tenho que estar preparado para os dias bons e os dias maus. E quando chegar os dias maus que for para ser forjado na minha vida, eu preciso entender que o inimigo vai vir em todas as áreas da minha vida, tentar me ferir, tentar me desanimar. E a chave de todas as coisas, você não vai vencer essa luta com a força do teu braço. Você não vai vencer essa luta, essa perseguição com a tua sabedoria. Mas se tem uma coisa que você vai vencer esta luta e esta prova, e no final você vai cantar o hino da vitória, sabe como, mas? Oração. Aleluia, Jesus. A oração, ela move montanhas. A oração abre céu. Então eu preciso dizer para alguém nesta noite, Márcio, ora. Não desiste de orar. Não desista. Talvez alguém está olhando para um cenário adverso agora, onde está passando por isso que você falou, mas está sendo forjado, está sendo provado, está sendo perseguido e não está entendendo. E está querendo resolver do seu jeito, da sua maneira, com o seu conhecimento. Mas se tem um conhecimento maior do que qualquer conhecimento humano, é o conhecimento do céu. Aleluia, Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês viram aí que o Mateus falou sobre forjar. E só quem já foi forjado entende que o fogo ele dói. Dói. Só que esse fogo ele não te mata. É o mesmo fogo que estava na sarça ardente. O fogo ele começa a te consumir por dentro e ele vai saindo, e quem está do seu lado também começa a entender que esse fogo não é só para mim, não é só para o Mateus, não é só para quem está assistindo. Esse fogo é para quem está próximo. E coisa linda é que nós que somos jovens, sim, claro, a gente começa a ver que Deus está levantando muitos jovens e esses jovens começam a sentir esse fogo do Espírito Santo. Essa vontade de querer mais, de ir mais para cima, de fazer mais. Só que nós precisamos entender que antes de nós ter esse fogo, Mateus, quem estava lá atrás também já teve. Quem teve. Exatamente. E nós temos o dever de respeitar quem estava lá atrás. Com toda certeza. Testemunhar também quem estava lá atrás. E entender que o nosso tempo vai chegar, ou se não chegou. Mas respeitar também o tempo de quem já estava. Né? Estamos aqui hoje, nós dois. Mas antes de nós dois chegar aqui, já tinha outras pessoas aqui. Outras pessoas. Então nós não estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para dar continuidade em quem já estava fazendo. Verdade. E essa continuidade agora, Mateus, para mim você falar nesse momento temos filhos. Sim, claro. E os nossos filhos vai dar continuidade no que nós estamos fazendo, ou nossos filhos vai dar continuidade no que eles estão vendo. Né? Então, pega para você que está assistindo aqui, tá? Os teus filhos, ele vai dar continuidade naquilo que você está fazendo dentro de casa, ou ele vai dar continuidade naquilo que ele vê fora da tua casa.
Porque a Bíblia já diz. Isso aí é bem verdade, Márcio. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Isso é muito sério, Márcio, porque se a gente for pegar a linhagem, essa questão de família, e a gente vai ver que quando Noé, ele tá ali fazendo a arca, e chega o momento do dilúvio, Noé, ele só fala para a família dele entrar na arca, e a família dele entra na arca, não questiona. Mas quando a gente vai ver, no decorrer da história, a gente vai ver que Ló, quando o Sodoma e Gomorra está lá, naquele momento de apostasia, aquele momento de crueldade, aquele momento que onde Deus agora se ira e começa a mandar fogo do céu, destruir a cidade, a gente vai ver que Ló ele vai tomar uma decisão e a família dele vai pensar que Ló está brincando. Ló não está falando coisas sérias. Então, você precisa entender. Você tem que continuar aquilo que você está falando. Nós temos que continuar aquilo que os nossos patriarcas deixaram, os princípios, os valores. Nós temos que seguir a linhagem para que a gente venha deixar para os nossos filhos, para que os filhos venham se espelhar naquilo que nós somos. Verdade. Para que eles tenham a entender, para quando a gente falar alguma coisa, eles entender que realmente nós somos homens e mulheres de Deus. Aleluia. E a gente tem que continuar. E o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo não vai se apagar nessa geração. Maravilha. Em nome de Jesus. Mas para saber, Mateus, que nós somos homens e mulheres do céu, é falando ou é mostrando no dia a dia? Mostrando no dia a dia, meu amigo. Nós falamos muito de Cristo. E eu sempre falo no meu trabalho que nós temos que saber dividir hoje em dia o que realmente é o nosso trabalho e o que realmente é falar de Cristo, Falar né? de Cristo. Porque Jesus ele não desce de goela abaixo. Não. Tem pessoas que já sabem que hoje em dia Jesus não é como nós apregoamos. Uns falam que é Jesus do amor. Outros falam que já é o fogo consumidor. Outros já dizem que Jesus está lá no livro de Apocalipse que vai vir e vai acabar com tudo. Sim, claro. Né? Mas nós entendemos que o livro do Apocalipse não é nada mais do que alguém preso, que quer liberdade, João. ou que vai ser preso. É um dos dois, né? Apocalipse vai dar liberdade, então vai ser preso. Não vai ter para onde correr, não. Mas aonde eu quero chegar é apregoar a palavra para quem não é cristão. Mostrar Cristo para alguém que, por incrível que pareça, ainda não sabe nem o que é João 8,32. Você pergunta, tem pessoas que não sabem o que é João 8,32. E para nós mostrarmos agora esse João 8,32 de uma forma simples e de uma forma que traga amor, paz e principalmente para quem está nos ouvindo agora, que traz aquele sentimento de eu sabia que ele estava comigo. Mateus. Olha, como você falou, né, meu amigo? A gente vive numa época onde falar de Cristo, para quem não conhece a Cristo, é um pouco complicado, Márcio. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração aonde estão apresentando um Cristo fictício. Um Cristo fantasiado. Um Cristo aonde oi, amor, queridos, lindos. É um Cristo aonde ele aceita tudo, que ele pode fazer tudo, mas a gente precisa entender que o Cristo que nós servimos é um Cristo que ele é amor, igual você falou. Ele é um fogo consumidor, Ele tem o poder de abrir a porta, Maravilha. Ele tem o poder de fazer todas as coisas, ele tem o poder de fazer essas coisas. Mas se ele não quiser, Márcio? É dele. Se ele não quiser abrir? É ele. Se ele não quiser fazer? Então a sociedade, o povo, não prega esse Deus para essa geração. Só prega um Deus que Deus faz, que Deus cura. Mas se ele não quiser curar, e para você explicar para alguém que tem alguém doente na família, Márcio, que ele pode curar e ele não vai curar. Para você convencer essa pessoa que mesmo assim Jesus ainda continua sendo Cristo para essa pessoa. Então a gente precisa entender uma coisa. Sabe o que, Márcio? Deus ele não quer nada de você
sem antes ter primeiro você. Maravilha. Forte. Repete, varão. Deus não quer nada de você sem antes ter você. Maravilha, Jesus. Então você precisa entender, antes de Cristo querer fazer alguma coisa por você, antes de Cristo querer fazer, abrir a porta para você, curar alguém por você, primeiro ele quer ter você. Então nós temos que pregar isso, Márcio. É isso que falta no meio da igreja. E apresentar o Cristo, que o Cristo quer eles. Não que Cristo pode oferecer as coisas para ele. Aleluia. Porque tem gente, Márcio, que só aceita Jesus, e eu falo com plena certeza e convicção, tem gente que só aceita Jesus pelo fato de Jesus abrir a porta, pelo fato de Jesus curar, pelo fato de Jesus abençoar. Mas o nosso Cristo, ele não é loteria, Márcio. Ele não é loteria para sair distribuindo bens. Não, o nosso Cristo, Forte. ele quer você. Para que ele me quer? Para morar com ele, lá no céu. Me prova isso, Mateus. Ele disse, eu vou para o Pai e vou preparar lugar. E lá vocês morarão comigo. Então, Cristo que nós estamos pregando aí hoje é esse Cristo. Então, pregar para alguém que não conhece a Cristo hoje é um pouco complicado. Porque criaram Cristo, criaram Jesus fictício na vida, na mente dessas pessoas. O Jesus que não diz arrependei-vos? Exatamente. E aí que nós vamos chegar. Já pensou se João Batista desce aqui agora nessa geração? Arrependei-vos, raça de víboras. Como é que ia ser, Márcio? Por quê? Porque criaram Jesus, um Messias que não existe. Forte, varão. Entendeu? Porque se no tempo dos nossos patriarcas, João Batista, no tempo dos discípulos, diz que vinha um. Ele vinha um, ia nascer da semente da mulher, ia pisar na cabeça da serpente, e ele ia ser o Salvador. Será se nós estamos pregando que ele ainda continua sendo o Salvador? Meu Jesus, varão. Ou ele é aquele que é o abençoador? Será se a gente está pregando o Jesus que é o Jesus que vai salvar, a relevar a igreja? Ou nós estamos pregando o Jesus que vai dar casa, carro e dinheiro? E casa, carro e dinheiro vai ficar? Vai ficar? Quem que vai subir? A igreja, o É povo. forte, varão. Mas só vai subir aquele que se arrepender, aquele que realmente tiver com arrependimento genuíno voltado no seu coração. Oh, glória. Aleluia. Queridos, eu acho que você ia achar um podcast mais tranquilo, um podcast mais falando de vitória, mas hoje não, né, Mateus? Hoje não, porque o negócio está estreito. É a hora da decisão. Aleluia. Você decide. É você que decide servir a Cristo ou não servir a Cristo. Não existe esse negócio de frio ou morno. Não, 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 não. É Deixar para quente. amanhã, Mateus? Não, deixar para amanhã? Não, nem a marmita que eu deixei em casa vai ficar para amanhã. Deus do céu. Chegar em casa eu já vou... Eita glória! É complicada essa geração, meu amigo. Mas eu creio que Deus vai avivar e vai trazer coisas novas para essa geração. Queridos, então vocês que estão conosco aqui ligadinho, vocês ouviram o Mateus falando, né? Não é tempo mais de ficar cocheando em dois pensamentos. Olha o que Elias falou, né? Quando Elias orou ali sobre o altar, Elias olhou para aquela multidão e disse: não é tempo de ficar cocheando em dois pensamentos, é tempo de o hoje ser o hoje. E pararmos de deixar para amanhã. Pode falar, Mateus. Desce Não, algo Márcio. quentinho do céu. Descer Já deixa algo aqui quentinho logo, vai. aqui. Porque, Márcio, vem comigo. Aonde que Deus permite o cristão pecar com sucesso? Não existe assertividade para erro. Não Forte. existe assertividade para aquele que vai errar. Então, o Deus que nós servimos, ele não vai permitir você acertar no erro. Vai errar o alvo. Vai errar o alvo. Meu Deus, varão. E eu pergunto para você que está me ouvindo nessa noite, até quando você vai errar o alvo? Porque na sua cabeça, talvez, você está pensando que está acertando. Mas não, você está perdendo o alvo. Você está perdendo o céu. Então não perca o céu. Não perca o céu.
E eu vou além. Pode ser que depois eu seja cancelado, mas eu vou além. Não perca o céu por causa de um cigarro. Não perca o céu por causa de uma maconha. Não perca o céu por causa de uma droga. Não perca o céu por causa de uma amante. Não perca o céu por causa de uma noite de prazer. Desceu aqui, Não hein? perca o céu, porque se você perder, você sabe o seu destino final. Em nome de Jesus, receba essa Não palavra. perca o céu, varão, varoa. Eu vou repetir, hein? Acharam que ia ser um podcast normal, mas o céu desceu aqui, o céu O desceu. céu ficou baixinho. E aonde o céu desce, algo de bom tem que acontecer. Vamos continuar. O Mateus já falou aqui um pouco do seu testemunho, um pouco das suas ministrações, da sua família. E agora também falou da sua decisão. Também já deixou uma mensagem para nós aqui. O que nós queremos saber agora, Mateus, é sobre influenciar ou ser influenciado. É muito forte. Márcio, essa questão de influência... Deixa eu falar aqui, varão. Pode falar, fica à vontade. Falei para minha esposa lá em casa. Se você coloca um vídeo em qualquer rede social, Verdade. cristão, para ele ter um alcance grande, longe, ele demora muito, mas muito mesmo. Você tem que orar muito ao céu para que essa mensagem seja longa. Eu tava no meu trabalho e eu tava vendo com que um rapaz na hora do almoço estava assistindo o vídeo. Na hora que chegava uma mensagem cristã, ele passava. Na hora que Deus abençoe, ele já ia passando. E nós temos aí agora o Morango do Amor. Verdade. Ai, Jesus. Nós temos aí o Morango do Amor. E eu tava lá em casa montando um vídeo e a minha esposa falou pra mim assim: tu já vai mexer com isso. Eu falei, mas é que não é o Morango do Amor. É a cruz do arrependimento. Cruz do arrependimento, forte. Então, uma coisa que é pra ir longe, não vai. Vamos lá, vamos trazer pra gente que varão e varou, porque desceu aqui quentinho do céu. Uma coisa que é pra alimentar a alma não vai longe. Mas o que é pra alimentar a carne, ó. Rapidinho. Mateus, desembola aí, Mateus, esse manto aí, vai. Tá, essa questão de influência, meu amigo, desde os nossos patriarcas, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. São coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente às vezes se limita com algumas coisas. Não é o lugar em si que tem que me influenciar. Sou eu que tenho que influenciar os lugares. Forte. O fato de você, às vezes as pessoas questionam, né? No caso, eu tenho certeza que lá no seu trabalho tem pessoas, igual você falou, tem pessoas que não é crente, não são evangélicas, mas sabe que você é uma pessoa evangélica, uma pessoa de Cristo. Então, vai existir momentos, situações, aonde as pessoas vão ter que ver você como uma influência lá dentro do teu trabalho. Como é que eles vão te enxergar como uma influência? Pela maneira que você se comporta. Pela maneira que você é na presença de Deus. Maravilha. Mas sabe qual é o problema, Márcio? É que nós vivemos um mundo, um tempo, onde as pessoas só querem dar engajamento, like, principalmente para redes sociais, para aquilo que não traz algo para Cristo. E é isso que eu estava conversando esses dias, Márcio. E é isso que o anticristo vai fazer para essa geração. Vai tampar os olhos dessa geração. Vai fazer com que as pessoas perdem o foco. E começa a acompanhar coisas que não edificam, coisas que não é da igreja. Sabe? Igual você está falando. O cara pegava o vídeo, passava. Falava do amor de Cristo. Já passava. Então nós precisamos entender. Nós somos crentes. Aonde a gente for, a gente tem que levar o nosso Cristo. Maravilha, Jesus. Por quê? Porque não é os lugares que vai nos influenciar. São nós que vamos influenciar os lugares. É que chegamos. Forte. Não é o bar que vai me influenciar. Não é um bar que vai fazer com que eu venha tomar alguma coisa ilícita. Mas é eu chegar no bar, provar para quem está lá bebendo uma coisa ilícita, provar que aquela bebida
não vai levar ele em lugar nenhum. É essa a influência que nós temos que carregar na nossa vida. Maravilha. É isso que nós temos que fazer nessa geração. Mas os valores estão investidos. Está tudo investido. É o fim da igreja. O fim está chegando, Márcio. Está próximo. Está próximo. E aí é o momento da igreja despertar. E aí lá em Apocalipse disse: cuide, para que tu não perca a tua coroa. Forte. E a coroa aqui é a salvação. Então não seja influenciado, seja uma influência no nosso meio dessa geração. Aleluia. Amém? Jesus. Amém. Glória a Deus. Não perca a vossa salvação. Não perca a vossa salvação. Mateus capítulo 25. As 10 virgens. 10 virgens. As 10 estavam andando ao encontro do noivo. Mateus, eu prego muito em cima de revelação. Eu creio que também você prega muito Glória, em cima de revelação. Sim. E já vamos caminhando para o final, tá, irmãos? Mas isso aqui é forte e eu quero compartilhar com vocês e com Mateus também. A Bíblia diz que as 10 virgens, elas estavam indo ao encontro do noivo. Só que no meio do caminho a história, o contexto ela muda. Porque ao invés das noivas ir, agora tem alguém que grita. Aí vem o noivo. Ou seja, elas estavam indo. Mas chegou uma hora que elas pararam, Mateus. Elas pararam. Quando elas pararam, o noivo veio. Não importa se você parou. O importante é que tua lâmpada continua acesa. E que tenha combustível. Meu Deus do céu. Se parou, mas está vazio, não vai chegar. Não tem como. Mas o noivo vem. O noivo vem. Ele vai vir. Independente se tá com azeite ou sem azeite, ele vai vir. É forte, varão. Independente se tem azeite ou não, ele vem. Só que quando alguém diz, aí vem o esposo, tem alguém que grita e fala assim, dai-me do teu azeite. Nosso azeite. Só que aqui, ó, as 10 tem uma lamparina. 5 tá acesa e 5 tá apagada. Aí alguém grita e alguém fala assim, ó, vai comprar azeite. Só que nós sabemos que o azeite não é comprado. Não é comprado. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E o preço é alto. Será se tu tá disposto nessa noite a pagar o preço? Jesus amado. Pagar o preço pela tua casa? Renunciar aquilo que te deixa feliz? Renunciar aquilo que te afasta da presença? Fica pra você essa aí, hein? É muito forte. É forte, varão, é forte. Forte. Meu amigo, esses dias, já que a gente vai encerrar, eu tava em casa e fui convidado pra estar orando na casa de uma irmã. E eu não estava muito bem, Márcio, sabe? Eu não estava muito bem. Sabe quando você tá se sentindo assim, meio fraco? Você tá assim... Mas aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, vai porque é necessário. E é nessas horas que você precisa entender. Porque você precisa entender algo. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus já colocou sobre os nossos ombros. Esse é o nosso erro. A gente quer terceirizar, a gente quer colocar para outros fazer aquilo que Deus já colocou para nós fazermos. Então eu disse, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu comecei a dar a palavra, Márcia, para essa família. E essa família começou a se alegrar no Espírito. E Deus me tomou em oração. E foi uma coisa tão linda. Essa mulher e essa família começaram a sentir a presença. Nós começamos a sentir a presença sendo renovada ali em Espírito. Márcio, foi uma coisa tão linda. Que no final, o Senhor falou assim para mim. O azeite que eu dei para você, meu Deus, é para compartilhar também com outras pessoas. Forte. Só que é necessário, Márcio, um arrependimento, uma busca para quem quer. E quando essa mulher, ela chegou para mim e disse que falou em línguas, que chorou e sentiu a presença de Deus, sabe o que é o mais lindo, Márcio? É que ela falou assim para mim, pregador, há 9 anos... que eu não falo em línguas estranhas.
em 9 anos que eu não sinto mais a presença de Deus. Então, é momento de dividir. Mas se a outra pessoa estiver disposta a querer pagar o preço. a pagar o preço. Forte, irmãos. Tem que pagar o preço, irmãos. Forte. É. Azeite muito barato, creia que não vem do céu, não. Porque o céu ele tem preço. O céu ele tem preço. Queridos, estamos caminhando para o final aqui agora. E vou deixar aqui as minhas considerações finais. Agradeço a todos. Deus os abençoe a vida de cada um de vocês, a casa, o ministério, família, esposa, né, e todos que estão conosco aqui. Quem pediu também a oração, né, Deus está entrando sobre o seu lar, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, creia porque Cristo ainda é o mesmo, ele nunca vai mudar, nunca mudará e continua sendo o mesmo. E eu deixo agora aqui as considerações finais para o Mateus. Amém, amém, amém. Passando aqui, né, para agradecer a você que esteve presente e você que vai nos ouvir ainda através das redes sociais, através dos vídeos, amém? E eu creio que esta palavra, nesta noite que foi ministrada aqui, tudo aquilo que foi falado aqui, Márcio, vai edificar outras pessoas. Aleluia. E eu quero aqui deixar um alerta para a igreja. Não perca o céu, Márcio. Aleluia. Não perca o céu. Não perca. Para você que está nos ouvindo, não perca o céu. Jesus quer te ver lá em cima. Eu quero te ver lá em cima, porque eu vou subir. Você vai subir, Márcio? Amém, Jesus. A tua casa vai subir? Oh, glória. Glória a Deus. Então nós vamos se encontrar lá, Márcio. E eu não quero quem está nos ouvindo aqui nesta noite, eu não quero que fique. Eu não quero. Eu quero que você suba. Eu quero que você participe da ceia que Deus já preparou para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Josué 24. Que eu e minha casa